Vamos lá. Estamos hoje com o professor Amit Goswami, esse físico, né, escritor, que tem tanta contribuição na física quântica no mundo. Mas hoje vai ser não uma entrevista, mas uma clarificação para as pessoas que têm essa sede de entender o que é essa tal física quântica. Então, professor, seja muito bem-vindo ao legado. E hoje nossa missão é traduzir essa coisa que parece, esse assunto que parece tão desafiador e tão incompreensível pela maioria das pessoas desse planeta. Vamos lá. So welcome, Professor, to our podcast. It's called Legacy, and our mission here today is to translate for lay people, for non scientists, uh, quantum physics, which is something that people have a lot of uh, understanding. Good. Ok? Então Excellent vamos idea. lá. Mas ele, como professor, vai conseguir. Eu queria que ele falasse, já que vamos começar por consciência, né? O que é a consciência? Se fala muito disso, o poder da consciência, expandir a consciência, né? O que é a consciência segundo a física quântica? Que ele pode explicar. So, consciousness is a word that many people talk about it. So, what is power of consciousness, expansion of consciousness? Can you explain what consciousness is? Well, consciousness is the closest thing to us. And yes, it is true that very few people really have a very good idea of what it is that makes them conscious. Um, Consciousness is the experience that we have of seeing ourselves separately from objects and other people. This experiencer, we become, instead of object of experience, we become the subject of an experience. We become the noun of, sentences are usually constructed as noun, verb, and object, and we become the noun, we become the subject. And the verb Okay, experience. let me wait. Ok, então, a consciência é algo que é o que nós temos mais próximo a nós, embora poucas pessoas realmente tenham uma boa ideia do que é, né, e o que os torna conscientes. Então, a consciência, ela tem também esse aspecto de a gente se tornar o sujeito da experiência, ou seja, de nos vermos separados dos objetos e das outras pessoas. So we stop there where we see each other as the subject of the experience and separate from objects and people. Okay, do you want to continue? I think that's a fair definition. Much will be said during the interview, I'm sure. The whole subject is quantum physics and consciousness, I presume. Aham. Então, conforme você for perguntando, eu vou elaborando mais sobre isso, porque o nosso tema é a física quântica como um estudo da consciência una, né? Na verdade, da consciência com C Isso, maiúsculo. Uhum. isso. O nosso objetivo aqui, como eu falei, é pegar todos esses jargões, né? Vamos falar assim, porque ficou tudo muito popularizado. Consciência, física quântica, pensamento quântico, colapso quântico, todos esses termos, né? Que vão se desdobrando e muitas vezes vão se afastando da sua verdadeira, da sua verdade, né? Da sua verdadeira essência. Então eu vou aqui perguntar a ele ponto a ponto, entendeu? O que seria um pensamento quântico, o que é um colapso quântico, para que ele, que é um cientista, né? Ele trabalha nisso há mais de 30 anos, ele possa, que as pessoas que vão assistir essa entrevista possam realmente saber a coisa de uma forma lúcida, né? Não alguns hologramas que vêm sendo construídos. Não é? Porque tudo que vai se Uhum. repetindo, cada um vai levando e colocando do seu jeito. Então, aproveitando isso, eu queria que ele falasse, já que a gente está falando de física quântica, o que seria um pensamento quântico? Uhum. We nowadays many people use the word quantum for quantum
thinking, quantum collapse, but people don't really explain what it is. They probably don't even know. So many gurus on the internet and so on, they used all these jargons. But it gets far from the essence. And since you are a scientist and work with this for over 30 years as a consciousness researcher, and for people who are maybe listening to this for the first time, they don't know nothing about quantum physics. How can you explain what is a quantum thinking? That is a word that circulates on the internet, for example. Okay, so there are two things here. One is quantum, and when we use quantum as a defining quality of something else. So let's deal with them separately. The word quantum stands for the elementary particle, the building block of light. It is in principle used also for the building block or elementary particle of matter. So when it's a quantum, in the small, very, very small, very, very tiny building blocks of both matter and energy. Então, vamos primeiro definir o que é quantum, né? O que é, Ok. que é uma qualidade que define, por exemplo, não, o quantum é a menor partícula elementar, é o bloco construtor tanto da matéria quanto da energia. Certo. Now, Então, isso é o quantum quantum. quantum objects have a couple of very interesting properties. One of them is that when entangled, and that means that when they interact, coming close, they become capable of signal-less communication. Communication at any distance without using signal. Então, um objeto quântico ele tem propriedades especiais. Então, por exemplo, o entrelaçamento é uma interação entre dois objetos quânticos que conseguem se comunicar sem sinal, né? Ou seja, sinal de luz ou de som, né? Que são os dois sinais possíveis para a gente se comunicar aqui na terceira dimensão. In quantum physics, we call this kind of communication non-local communication, non-locality. E nós chamamos esse tipo de comunicação sem sinal e instantânea de comunicação não local na física quântica. Então, a gente agora introduz o conceito da não localidade. Certo. Some objects also have another striking property. This property is discontinuity. E outra propriedade também muito especial dos objetos quânticos é a descontinuidade. Ordinary objects of our experience all move continuously. We can make a connection between one step and another. Então, os objetos ordinários, né, comuns, eles se movem de maneira contínua, então passo a passo. Quantum objects move discontinuously as well as continuously. Discontinuous movement when we cannot connect one step to another. There is one step and there is the next step. In between, there is nothing, no continuity can be made. Então, a descontinuidade é quando há um passo e depois não há conexão entre esse passo e o próximo, mas sim houve um salto quântico ali, houve uma descontinuidade. Sim. So this continuity and non-locality, when they enter a certain phenomenon, we can easily label them as quantum phenomena. Então, quando essas duas situações ocorrem, né? Tanto a descontinuidade quanto a não localidade, podemos chamar isso de um fenômeno quântico. In thinking, there is also intuition. If we mix in intuition, which is non-local, with thinking, with ordinary thinking, which is continuous, then we can be said to be doing quantum thinking, because we are invoking non-locality.
E isso acontece, por exemplo, quando a gente inclui a intuição, né, no pensamento. Então, o pensamento seria linear, passo a passo. Você quer resolver um problema, você pensa uma coisa, vai e tal. Mas quando quando você inclui a intuição, aí você tem, então, um salto quântico e a intuição, ela vem da não localidade. Sim. Creativity is another example. When creativity occurs, we make quantum leaps, we make discontinuous jumps of thought. So very easily, creativity can be called quantum creativity. Então, o que eu falei antes se refere ao pensamento quântico que inclui a intuição e que vai desembocar num pensamento criativo também, que a gente pode chamar de criatividade quântica, porque ela tem esse aspecto da descontinuidade, né? Vem uma ideia que você não pensou antes, você não chegou nela passo a passo, ela veio de repente através da intuição. Então, por isso São, os- a criatividade é quântica. são os insights. Somebody said quantum hairdo, then we are a little puzzled. Sorry, Amit, quantum what? Quantum hairdo, quantum barbershop. Ah, Quantum haircut. then what? If we say quantum haircut, then it's a Ah, little puzzling. ah, eu já falar, por exemplo, de um corte de cabelo quântico, aí já é um pouquinho estranho. The Ah, idea is good. What the author means is that, okay, your hair will be standing up here and then here and then here, and in between you will be bald. então, é que o que o autor quis dizer é que num corte quântico, o teu cabelo vai ficar em pé aqui, aqui e no meio vai estar careca. However, this is not truly discontinuous because in between there is the scalp which connects the different fragments of hair. Aham. Só que isso não dá para chamar de descontínuo, porque entre as mechas de cabelo você tem o, o, o couro cabeludo que conecta, né? Então não é descontínuo. So we should use it a little bit judiciously, I think. Não, ele, para Então responder uma coisa, fala. essa palavra a gente tem que usar com critério, né? Então não dá para usar o quântico com qualquer, né? Como a pessoa Isso. É nisso é que o que eu você queria estava falando. chegar. Mhm, mhm. Yeah, this Porque is what I wanted to mention, that people use the word quantum for everything. Sim. E por isso eu fui para falar sobre o pensamento quântico, ele já falou de descontinuidade, não localidade, da hierarquia entrelaçada, ele já fez já abrangeu um monte de coisas. Mas aí, então, na verdade, essa questão quântica, ela é inerente ao ser humano, né? Porque a intuição e a criatividade é algo que vem da alma. É nessa relação que aparece a física quântica com a espiritualidade, elas estão em ressonância? The quantum is inherent to human beings, since creativity and intuition, they are, so to say, soul qualities. And can you talk about the connection between quantum physics and spirituality? What is that word, last word you said? Quantum physics and spirituality, what is the connection? Oh, this is a very, very good question. So Muito boa pergunta. in quantum physics, we define quantum objects as objects of possibility or waves of possibility for consciousness to choose from. Então, na física quântica, a gente define os objetos quânticos como objetos de possibilidades para a consciência una, né, consciência com C maiúsculo, escolher a partir delas, das suas Sim. próprias possibilidades, né? But these webs of possibility abide in another domain of reality outside of space and time. E esse domínio das possibilidades, ele não pertence ao espaço-tempo, ele é fora do espaço-tempo.
And this consciousness acts also from this domain outside of space and time. E é a partir de onde também a consciência una faz a escolha, né? Ou age, atua. These are exactly the properties of consciousness that spiritual traditions have been telling us for millennia. E essas são exatamente as propriedades da consciência una de que as tradições espirituais já falavam milênios atrás. And that is the immediate connection of science and spirituality. E essa é a conexão imediata entre ciência e espiritualidade. There are many other connections. E há muitas outras também. For example, everybody has heard of spiritual enlightenment. Todo mundo já ouviu, por exemplo, falar de iluminação espiritual, né? Upon close Sim. scientific examination, we find that spiritual enlightenment is nothing but a huge quantum leap of our thinking. E hoje, cientificamente falando, a iluminação é um grande salto quântico na nossa mentalidade, na nossa maneira de enxergar o mundo, as coisas, nós mesmos. Sometimes additionally also of our feeling. E, às vezes, isso também envolve o sentimento. Por exemplo, For example, Oh, well, that is an example. I mean, spiritual the enlightenment feeling, is the a feeling, the the self. feeling, feeling, the feeling. what you mentioned about the feeling. How is a quantum leap in feeling? Ah, feeling. Okay, Mhm. so, for example, I look at a stranger and my usual feeling is a little bit of defensiveness. Então, por Sim. exemplo, toda vez que eu encontro um estranho, meu sentimento normalmente é de defensividade. Não sei quem é, né? Uhum. But sometimes we see a stranger and strangely we are reverential to them. We have an automatic flowing of respect towards them. Mas às vezes a gente vê um estranho e a gente tem uma certa reverência, um sentimento de respeito por aquela pessoa. Inexplicably, the hostility or the indifference has been replaced by a willingness to know this person, to even worship this person, to listen to this person, to be inspired by this person. E, né, instintivamente, aquela hostilidade inicial ou defensividade foram substituídas por uma curiosidade, uma vontade de conhecer essa pessoa, de escutá-la. Such people are called spiritual masters, and they are not as infrequent as you might think. E essas pessoas são chamadas de mestres espirituais e elas não são tão pouco frequentes como se pensa. Hum. So that's an example of a Sim. spiritual person versus an É, ordinary person or reaction. Então essa é a diferença entre uma reação que se tem com relação a uma pessoa comum e uma pessoa que tem né, que talvez tenha uma maior espiritualidade e tal, a gente reage diferente. sim. Ele falou que a gente estava se falando anteriormente que existe a questão do colapso, porque o que é que Uhum. acontece? Hoje a gente está numa moda, ou um despertar, vamos falar assim, né? O despertar para o quântico, o despertar para o colapsar das escolhas. E até onde vai o nosso poder de colapsar escolhas, objetos, situações, quando ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma consciência maior que colapsa sobre nós. Então, qual é a Uhum. melhor forma? Relaxar? Deixar de colapsar, entregar para o todo?
Ou ficar dessa vez sou eu, dessa vez é o todo, enfim. She's talking about the collapse. And she mentioned that we know that there is oneness consciousness who chooses through us. But is it always, or sometimes it's our ego who is choosing? How do we distinguish between who is choosing and when it is our choice, when it is consciousness choice? Shall we just surrender and relax? What shall we do in order to do the collapse? Yeah, this question is a bit subtle, so but I'll try to answer anyway. A pergunta é um pouco sutil, mas eu vou procurar respondê-la de toda forma. Tá, obrigada. It is consciousness that always chooses in principle. É sempre a consciência una que escolhe em princípio. Consciousness that is one consciousness, we are all one, that one consciousness within us. É a consciência una em nós, né? Aquela consciência que é una, né? Sem divisão, sem separação. However, the usual ordinary consciousness that we experience, that we call the ego, No that entanto, a too, consciência ordinária, que a gente chama de ego, yes? Sim. sometimes is in agreement with what consciousness chooses. Ela às vezes está de acordo, né, ou em concordância com aquilo Alinhada. que a consciência una escolhe, alinhada. So it seems to the ego that ego is choosing and consciousness is going along with it. Então, para o ego, parece que é o ego que está escolhendo e que a consciência una está de acordo com isso. É que a consciência una que está alinhada com o ego. Isso parece para o ego. So what is Mas é o ego's choice? contrário. Ego's choice is conditioned choice. Só que as escolhas do ego são as escolhas condicionadas. When consciousness chooses from one of the conditioned choices within the human being, then we might as well call it ego's choice. Ego is choosing. Então, quando a consciência una escolhe a partir das escolhas condicionadas do ego, a gente também pode dizer que é a escolha do ego. On the other hand, a creative choice is truly a choice by consciousness. No entanto, uma escolha criativa é verdadeiramente uma escolha feita pela consciência una. Perfeito. Eu queria saber do professor, como num mundo cheio de medo, de dúvidas, né? Onde a gente é toda hora, como é que eu posso dizer, apertado, né? Confinado em Contraído, crenças. consciência contraída, né? Como ele chama. A gente vive num mundo onde a gente está cada vez mais se contraindo, né? Cheio de paradigmas e tal. Qual seria uma alternativa para a gente começar a se alinhar com essa consciência una? Começar a acreditar que essa criatividade é para a gente, que muitas vezes a gente tem insights, ideias, intuições, mas a gente é levada a se desacreditar, né? Não acreditar no nosso eu divino. Qual seria uma dica, uma orientação? Não sei. So we usually live in contracted consciousness with fear and so on. And what would be an alternative to align to consciousness and believe, for example, that creativity is for everyone and not doubt the possibility of being creative, for example? Yeah, it is for everyone. Of course, it helps if we are not so much conditioned. Então, a criatividade, sim, é para todos, e o que ajuda nisso é se a gente não for tão sempre escolhendo pelo condicionamento, né? Se a gente não fica tão condicionado. So it is best to say that creativity is potentially for everyone. Então, o melhor é dizer que a criatividade é potencialmente para todos. But in order to be creative, we have to give up conditioned thinking.
Mas para podermos ser criativos, a gente precisa abrir mão do pensamento condicionado. We have to open our mind to new thinking. E abrir a nossa mente para um novo pensamento, uma nova forma de We have to entender, say de no pensar. to any conditioned tendencies. E dizer não para quaisquer tendências condicionadas. If we do these things, and especially if we develop an interest in what we call archetype, the context of thinking, E se a gente desenvolve especialmente um interesse pelos arquétipos, que a gente poderia chamar de um contexto do pensamento, for example, love, beauty, justice, truth, wholeness, these things are context of the higher thinking. então, contextos de um pensamento elevado seriam esses arquétipos, né? Então, amor, beleza, justiça, verdade, bondade. Sim. When we produce, when we become interested in these things, then creativity comes to us most easily. Então, quando a gente passa a se interessar pelos arquétipos, né, por essas assim chamados atributos divinos, verdades universais, aí a criatividade ela vem até nós com mais facilidade. These archetypes bring purpose to our life. Porque os arquétipos eles trazem propósito para a nossa vida. So And what I'm saying, creativity, sorry. so what I'm saying is that when we give up trivial pursuit and devote our life to meaning and purpose, then it is easier to be creative. Então, o que eu estou dizendo é quando a gente abre mão de buscas triviais, né, só por prazer, por gratificação imediata, então a gente consegue caminhar essa trilha mais das necessidades superiores e com isso um interesse maior na exploração dos arquétipos e com isso maior felicidade também. Isso, ele falou num ponto muito importante, essa palavra, felicidade. Eu estava aqui elaborando uma pergunta. Quando ele fala de criatividade, eu queria que ele falasse um pouco qual a percepção dele hoje, não é? Ele que já está com várias gerações, né? Sendo professor e formando. Como ele vê essa questão da criatividade e também essa conexão do homem com a inteligência artificial, tá? E o Uhum. quanto de verdade hoje, são duas perguntas, tá, Cecília? Tu pode fazer separado. E o Então vamos quanto fazer de. primeiro. Vai, fala, Depois me fala. lembra a história da felicidade, tá? Sim, Pronto, tá. então vamos lá. Okay. So, how do you see nowadays that with artificial intelligence and creativity, how can people still be creative although artificial intelligence is so predominant? Well, artificial intelligence is machine intelligence. There É is no só uma inteligência creativity de in it. máquina. Aham. But within the known, the spectrum of the known, artificial intelligence can do very well help us finding the best answer possible. Então, como ela é uma inteligência de máquina, ela sempre vai pesquisar dentro do conhecido. E nisso, Sim. ela sempre vai procurar nos dar a melhor resposta possível. But So there is still, nothing creative. for most human things, the intuitive thinking, creative thinking is always better than taking help from artificial intelligence machines and do your thinking be done by them. Então, mas para uma pessoa, para um humano, é sempre melhor um pensamento, ele cultivar o pensamento criativo do que fazer com que a máquina responda por ela. You can be creative in relationships as well, right, Amit? Espera aí que ele está falando, tá? Espera aí. Não, tranquilo. Amit, there is also the creativity in relationships, right?
which is, Surprise. yeah, no, I mean, you also talk sometimes about creativity in relationships. That Yes. one is, yes. Uhum. Porque tem também a criatividade nos relacionamentos. Então, como é que você faz para não ser sempre maquinal, né? A tua forma de responder a certas situações, né? Você ser criativo, né? Yeah, Uhum. this is a very important question. Creativity and relation. É, Relationship is a intimacy between two people. Hum. então, criatividade nos relacionamentos é uma questão bem importante, né? Então, a gente está falando aqui de intimidade, né? Um relacionamento íntimo entre duas pessoas. For such intimate relationship, it is extremely important not to get the conditions out, because then it becomes very boring. E nisso é muito importante a gente não tomar a rota condicionada, porque senão fica muito enfadonho. It doesn't matter when you meet somebody sporadically and then you say the same greetings and he walks away, you walk away, that's okay. Aham. Nós não estamos falando assim de pessoas que você encontra de vez em quando, que você cumprimenta do mesmo jeito e depois você se despede do mesmo jeito, isso está tudo bem. But you and your intimate partner, every day, let's say she doesn't work and you work and she stays home and she cooks for you, and of course you love eating. So every day you come home and when she opens the door, you say, "What's for dinner?" Agora, pensa nessa situação, né? Você está casado, daí você tem sua esposa que fica em casa, você chega em casa todo dia, quando você abre a porta, você pergunta o que tem para o jantar. But one day you have a party to go to in the evening, but you have forgotten all about it. Mas aí um dia você tem uma festa para ir à noite e você esqueceu. So she's all dressed up and she opens the door and you still say, "What's for dinner?" Então imagina, ela abre a porta toda arrumada e você continua com aquele teu jeito condicionado falando o que tem para jantar, Without making any notice of how she is beautifully dressed up. sem notar como ela está elegante, bonita. Obviously, such a Uau, situation problema. would be very hurtful to your partner. Obviously, it is very Such a situation would be very hurtful to your partner. hurtful. E obviamente uma situação dessa vai machucar a sua parceira. So in this way, creativity is an essential component of intimate relationships. E dessa forma, então, a criatividade é um componente essencial dos relacionamentos íntimos. Between lovers, between friends, between parents and children. Isso envolve também amigos, pais e filhos, né? E, claro, o relacionamento com a pessoa, né? O seu parceiro, parceira. Even between bosses and secretaries, we can easily tell that if the relationship is creative, it would be much more dynamic and productive than if the relationship is totally conditioned. E mesmo entre, por exemplo, um chefe e um subordinado, se tem criatividade no relacionamento, vai ser muito mais produtivo do que ser acondicionado. Eu não sei se ele vai falar ou eu falo. Você ia perguntar da felicidade. Sim, mas eu vou continuar nessa deixa aí dos relacionamentos, quando ele Uhum, fala dos pares, né? Será por uhum, isso que está tão desafiador hoje construir, hum, desenvolver e manter um relacionamento? E também por outro lado, né? Parece que essa nova geração que vem, vamos falar das crianças, não, os adultos não conseguem ter uma conexão. Não estou dizendo todos, né? A gente está fazendo uma leitura generalista. uhum, É desafiador, muitas vezes, a relação entre pais e filhos, que parece que essa nova geração ela vem um pouco quântica. Não sei. uhum. Seria isso o desafio das gerações hoje, de se manter, se nutrirem, se desenvolverem, porque as pessoas estão querendo fazer sempre o mesmo, não querem Hum, se desafiarem? entendi. So, do you think that the challenge in relationships to have a good relationship and keep it with your partner and even between parents and children
is this lack of creativity, people wanting to always be the same. And like when people say, this one has to accept me as I am. So this is a common sentence that one hears, right? So would this be the challenge in relationships, this conditioning, this lack of creativity? Yeah, this is the challenge. People É, esse have, é o desafio. there are two things involved. One is both parties think that I am what I am, I cannot change. Uhum. The other thing is that the other expects me to be different, and why should I listen to the other? I am my Uhum. own. Uhum. Então, tem essa fala, né, que a gente ouve, então, tipo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, tem que me Sim, aceitar assim, né? Então, tem muita gente que não, assim, não quer mudar, né? E daí também, quando escuta alguma queixa do outro, fala assim, por que que eu vou agora ter que fazer o que o outro está pedindo de mim, né? Eu sou meu próprio chefe, né? Então, não quer, em prol do relacionamento, fazer algumas mudanças, né? Acha que o outro sim. tem que aceitar como ele é e ponto final. E ainda diz assim: We você don't me like to be conheceu commanded assim. by others. Sorry? Commanded, we don't like to be Ah, authorized by others. a gente não gosta que ninguém seja autoritário com a gente, né? A gente não gosta de ser comandado. Então a pessoa pode interpretar assim, que o outro tá querendo mandar em mim e tal, né? So to change a person in relationship is to do it with love. Então, Uhum. vamos dizer, a gente, na verdade, sabe que só modifica a si mesmo, né? Mas e mesmo isso com dificuldade, mas para você é, sugerir, né, uma mudança no outro, fazer alguma aspas, Ajuste. reclamação, né? É, assim, você precisa fazer isso com amor e assim, agora eu vou dar assim o meu pitaco aqui para não levantar as defesas do outro. Sempre a gente fala da gente, né? Eu me sinto assim, eu me sinto assim. E aí o outro tem mais Ah, probabilidade de aceitar, né? Do que se você aponta o dedo e fala, você tem que mudar isso e aquilo, né? Aí vai vir a defensividade e fecha o coração, né? Que ele ainda não falou disso, né? Da parte é um da processo de vulnerabilidade. empatia, né? Como ele não falou You de quê? must, you must never Da, stop telling the other what to do. assim, é isso que exatamente, não apontar o dedo para o outro e falar o que que o outro deve fazer. Quando a gente parte da gente, fala como que a gente se sente, quando o outro faz isso e aquilo, aí fica muito mais provável do outro, né, ir deixando aquilo entrar. You must E treat the other, we must treat the other with respect. respeito, né, é fundamental na relação, tratar o outro com respeito. Such a And you, relationship, mutual respect, we call tangled hierarchical relationship. E aí é uma relação em que ninguém manda e ninguém se submete, né? Quando tem respeito, a gente chama isso de uma Perfeito. relação de hierarquia entrelaçada, Ah, esse é That de lindo. becomes circular. colaboração. Both E a people relação se torna circular. Uhum. Perguntei ele onde é que tem essa escola. together. Perguntei a Então, ele isso onde é ele que... ensina, né? Então, E que é o melhor exemplo que ele sempre dá nas aulas de hierarquia entrelaçada é nos relacionamentos, que é isso de ninguém mandar e ninguém se submeter, da gente ter uma colaboração, né? Principalmente no casal. Cada um entra com aquilo que é sua qualidade melhor, né? As que é duas pessoas contribuição, né? iguais. Contribution, right? I'm But they saying change that the other, what you they change the other without imposing on them. e assim a gente acaba modificando o outro sem impor nada, né? Quando a gente está And that's aberto, how creativity colaborativo. enters the relationship. E é assim que a criatividade entra na relação. É. Perfeito, perfeito. Mas aí eu queria voltar num ponto que ele falou de conexão com o todo, né? Uhum, Conexão com o uno, com a inteligência infinita. E a gente uhum, fica buscando, voltando lá na física quântica, né? O quanto uhum, o ser humano busca por essa tal felicidade, né?
Que a felicidade Uhum, engloba muita coisa. Amor, recursos, saúde, é um balance, né? Um equilíbrio. uhum, uhum. E o quanto a gente às vezes fica se perdendo, né? Não porque em objetos materiais não aparece. A gente se É, frustra. Qual seria um uhum, caminho para essa felicidade? uhum, Voltar-se para o todo, espiritualizar-se? uhum. We were talking about happiness before, right? And and you also mentioned the higher needs, and the lower needs must be satisfied, and then going towards the higher needs, you mentioned the archetypes and so on. How can we not get lost in material and trivial pursuit and have this connection? Is it going towards more spirituality? What can you tell people who maybe are not in your course, who never saw you before, no, don't know what quantum physics is, nor quantum activism? What can you tell about happiness? Well, there are two questions here. One is the question of higher need and lower need, and the other question is of happiness. Então, aqui a gente vai englobar duas, duas perguntas em uma, né? A gente está falando, você falou de como que a gente não se perde nas buscas triviais, né? Materiais e tal, né? Então, Isso. então a gente vai falar das necessidades inferiores e superiores e depois da felicidade. Yes. What we call lower need is our survival need. They're Uhum. instinctual. A busca pelas necessidades inferiores, ela é instintiva, né? Porque ela é voltada para a sobrevivência. Certo. Because they're instinctual, it is not easy to overcome the urge to satisfy lower needs. Uhum. Então, por serem instintivas, você não consegue superar esse impulso, né, para ir atrás das necessidades inferiores. Certo. Fortunately, in our early age, when we are children or teenager, we are much more creative than when we become adults. E por sorte, né, a gente tem uma fase em que a gente é mais criativo, né, que é na infância, ainda adolescência, do So que the na fase adulta. archetypes come calling to us. The archetypes come calling to us to remind us of meaning and purpose. E nessa época dos 14, 15, mais ou menos, os arquétipos começam a bater na nossa porta para nos chamar. So if we are not Hum. totally lost in trivial pursuit, then we can listen to this archetype, listen to this call of meaning and purpose, and then naturally we become a bit creative. And once we know what creativity is about, we can come back to creativity anytime in the future when the occasion arises. E os arquétipos nos chamam para justamente a gente encontrar significado e propósito. E se nessa época a gente não está muito mergulhado nas buscas inferiores e no materialismo, e só na busca por prazer, e as adicções, né, que a gente conhece, principalmente de informação, processamento de informação e tudo isso, aí a gente consegue já ter esse vislumbre, né, pelo arquétipo, a gente já começa a ser um pouco mais criativo e tal. E aí, quando a ocasião surge na vida mais adulta, né, porque depois esse chamado vem de novo, geralmente lá pelos 40, na meia-vida. Então, aí a gente já consegue enganchar mais fácil na busca pelo arquétipo, porque a gente já teve essa experiência prévia na adolescência, desse chamado, né, de alguma coisa que despertou nossa curiosidade, nossa vontade de ir atrás, né, de explorar um arquétipo. For example, in our midlife, between age 40 and 60, we often examine our life, how has it gone so far? Porque nessa época que o Jung chama da metanoia, né, na metade da vida, a gente costuma ter uma visão retrospectiva de como é que a nossa vida tem sido até então. If we find Sim. ourselves dissatisfied, then there are two courses open to us. E se a gente se sente satisfeito, então tem duas aberturas, né, duas possibilidades.
Some people just redefine their life and say, well, maybe it was not so bad after all. I should not be dissatisfied. Aliás, se a gente está insatisfeito, vou me corrigir, que eu não ouvi direito. Então, mas agora faz mais sentido isso. Então, ele falou assim, que se a gente olha para trás e fala assim, eu não devia também ficar chateado sobre minha vida, né, até agora, afinal não foi tão insatisfatório assim. Uhum. But you can also take up the challenge that, okay, I have another chance to begin life in a new way, and this is my time. Ou você então abraça o desafio e fala assim, puxa, eu agora tenho uma nova chance, né, de ir em busca de algo que realmente, né, faça valer a pena estar vivo, né? I'll tell you a story. Vou contar uma história. A Conte. clergyman, a scientist, and a middle-aged woman are Ah, arguing about when does life begin? conheço essa história. Então, um clérigo, um cientista e uma mulher de meia idade estão discutindo sobre quando que a vida começa. Sim. The clergyman's opinion is fixed. Life begins at conception. E aí o clérigo fala que a vida começa na concepção. The scientist, of course, poo-poos the idea and says, come on, life begins only when the child is actually out of mother's womb and you cut the umbilical cord. O cientista já fala que é só o nascimento e quando se corta o cordão umbilical. Hum. The woman says, none of you are really talking about what matters. Aí a mulher de meia idade fala assim: não, nenhum de vocês fala sobre o que realmente importa. Life begins at 40. A vida começa aos 40. Now Uau! the other two are furious. How come? How come? What do you mean? Aí os dois ficam espantados. Como assim? O que você quer dizer? The woman says, well, that's when the children live and Aí o, the dog dies and your husband divorces you. isso Oh, é meu Deus, quando que os filhos já estão grandes, o cachorro já morreu e o seu marido te divorciou. que tragédia! And she's absolutely right. And then what, Ami? E aí, She, e aí é, she's absolutely right. ela está absolutamente certa. O senhor que tá falando. É libertador, né, professor? Vou dizer a ele. It's very liberating, right? Professor, vamos lá. O senhor criou o ativismo quântico. Eu não vou me prolongar mais, a gente vai ter mais uns 15 minutos de entrevista, porque eu sei que o senhor está se recuperando de saúde, espero que o senhor esteja bem. Agradeço, inclusive, a sua disponibilidade. Fala para ele aí, Cecília, por favor. I am very thankful for your availability, Amit. I know you are recovering, and I won't extend it more than 15 more minutes, if it is okay with you. Can we speak for another 15? Yes? Pode avançar 15. Muito obrigada. Vamos lá. Ele criou o ativismo quântico. Eu gostaria que ele explicasse o que significa ser um ativista quântico, porque, independente da sua profissão, de você ser um professor, um físico, uma dona de casa, um estudante, eu entendo que o ativismo quântico é uma forma de ver a vida. Mas não sou eu que vou dizer isso, né? Quem pode explicar melhor é ele, né? Mas você é uma ativista. Sim, sou, mas eu estou Ah, com o professor, então vamos deixar a fala com o sim, professor. claro, claro. Porque She parece que a wants. física quântica é só para quem é especialista, entendeu? Que o homem Ah, comum, a mulher comum, a pessoa que vai assistir essa entrevista, o porteiro, a diarista, sabe? As pessoas que têm atividades assim, digamos, até simples, que não têm atividade simples, né? Mas ela também pode fazer da sua vida um ativismo quântico. perfeito, muito bom. She wants you to talk about quantum activism. You created quantum activism, and she wants you to tell people who never heard about it, who anyone, I mean, from any profession, any background, um,
if they have a change in their worldview, that everybody can become a quantum activist. It is not just for scientists to understand about quantum physics and so. So how can anyone understand what quantum activism is, and how can they adhere to this movement? Quantum physics gives us a new worldview. A física quântica, ela nos traz uma nova visão de mundo. In the Sim. usual worldview, scientific worldview that we follow, which we call Newtonian worldview, there is no such thing as discontinuity or non-locality or tangled hierarchy. Na visão de mundo do materialismo científico, não existem esses três princípios quânticos, né? Que é a descontinuidade, a hierarquia entrelaçada e a não localidade. Sim. So if we want to change the world, it is obviously that we have to tell the people that, look, you have to use these quantum qualities, quantum non-locality, quantum leaps, and tangled hierarchy in your life. Otherwise, you will never change. We have to change the world, and in order to change the world, people of the world have to follow these quantum principles. Então, a gente precisa ensinar para as pessoas que elas precisam usar esses três princípios quânticos na vida delas para elas poderem fazer mudanças na vida delas e assim mudar o mundo, né? Que é a não localidade, descontinuidade e a hierarquia entrelaçada. E a gente já falou da hierarquia entrelaçada, principalmente, né, ter relações na vida de hierarquia entrelaçada. But these principles are not part of people's ordinary experience. Só que esses princípios, eles não fazem parte da experiência comum das pessoas. Sim. Most people, just by hearing your conceptual explanation, will not understand what you're talking about. E só escutando a explicação conceitual, elas não vão entender do que você está falando. Não. So it can work only if you illustrate. You yourself illustrate. You Então, só yourself funciona se become você an example ilustrar. of them, how to live with tangled hierarchy, how to take a quantum leap, and how to be non-local relationship with another person. Então, quando você se torna um exemplo, né, de como viver em hierarquia entrelaçada, como dar um salto quântico, né, como, enfim, ter paz na mente, né, aí você se torna um exemplo e as pessoas conseguem entender o que é isso e vão se sentir atraídas. Como é que você consegue viver bem e tal, né, elas vão querer saber. To sum it up, in ordinary activism, we try to change the world, but don't bother about changing ourselves. No ativismo comum, as pessoas estão mais interessadas em mudar o mundo, mas nada sobre si mesmas, né? But in quantum activism, while we try to change the world, we also try to change ourselves so that people can see what we are talking about. Mas no ativismo quântico, enquanto a gente tenta mudar o mundo, a gente, ao mesmo tempo, está se modificando também para as pessoas entenderem do que estamos falando. Sim. Então, o ativista quântico, ele, antes de tudo, ele tem que ser o próprio exemplo, né? Do que se quer. So the quantum activism needs to be the example of what he wants the world to be. Yeah, we want the world with full of quantum activists who are all trying to change each other while changing themselves. A gente quer que o mundo seja cheio de ativistas quânticos que estão olhando para si, né, se modificando, ao mesmo tempo interferindo, né, positivamente no mundo. That's Ok. the way quantum worldview can come to us. Otherwise, people write thousands of articles about the quantum worldview, how quantum physics is different from Newtonian worldview, but nothing happens in the world. Porque só escrever 1 milhão de artigos sobre como que a visão de mundo quântica é diferente da newtoniana, tudo, não vai acontecer nada no mundo com isso. Teoria, né? People know what is to be done. People know their values, but people don't do anything about them
to change their own personal life. As pessoas sabem, né, teoricamente, os valores e tudo, mas não fazem nada para mudar a sua própria vida. The famous philosopher Noam Chomsky have called this kind of people intellectuals with values. O Noam Chomsky, né, que é um filósofo famoso, ele chamou essas pessoas de intelectuais com valores. I know the values, but I remain an intellectual. I don't follow up the intellect and actually do the things that I'm proposing. Eu conheço os valores, mas eu vou ficar aqui vou manter eles aqui no meu intelecto, eu não faço, eu não vivo da forma que eu proponho. Instead, these intellectuals with values must become quantum activists, where they also change and follow the values in order to illustrate what it's like to follow the values. E ao invés disso, esses intelectuais, se eles se tornassem né, ativistas quânticos, ou seja, né, vivessem o que eles pregam, aí seria muito mais eficiente o que eles ensinam. Then the world can change. Aí o mundo pode mudar. Verdade. Professor, para concluir, o homem passou por várias etapas de evolução. Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, Homo sapiens. Pela visão dele, será que esse espaço-tempo da humanidade, a gente está evoluindo para o homem com consciência, que pode durar 100, 200, 500 anos? Qual a observação, qual a percepção dele sobre isso, sobre essa busca dessa expansão? Será que a gente está indo para um homem que está expandindo a pineal, a sua intuição? Está buscando isso, mesmo que bata a cabeça, não acerte de vez? Eu queria que ele concluísse essa entrevista, esse bate-papo tão rico, com essa percepção. Estamos passando agora por um novo momento desse homem. Uhum. Anna wants to know whether in the evolution of humankind from back there 70,000 years, as you say, to Homo sapiens and so on, when do you think and whether we are going towards humanity with expanded consciousness? Você quer saber quando e se Não, nós se estamos ele indo? percebe que a gente está Ah, passando, desde ele e outros cientistas, e toda essa uhum, busca da humanidade, como a gente buscou pela inteligência, pelo conhecimento, agora a uhum. humanidade está buscando por um novo estado, que é o estado de ser consciente, dessa This conexão maior. having a bigger connection, se ele percebe isso. É isso Isso, que que você a quer gente está saber? entrando no novo espaço temporal, que lá na frente vão estudar como a evolução do homem, entendeu? Homo habilis, Homo Ah, erectus, Homo sapiens, e vai aham, dizer assim, a partir de 2000 ou de 1900 e pouco, iniciamos aham. o processo do homem consciousness, alguma coisa assim. Ah, okay. So if you see this, happening, that we are going towards humanity with more consciousness and so on, se ele percebe isso também? Que é Essa é a um sua pergunta? processo do, It's do a homo, process. entendeu? Do ser It humano. is a process of human being, and whether you notice it also that mankind is going towards a more um, open consciousness, more connectedness. Well, it is more complicated than that. The problem is the old problem of good and evil. É um pouco mais complicado do que isso. O problema é Hum, aquele velho problema do bem e do mal. There really are certain people who are naturally unable to love other people, unable to be good to other people. Existem pessoas que naturalmente têm uma incapacidade, isso vem com elas já, né? De amar outras pessoas, de serem boas com outras pessoas. They're extremely self-centered, so Então, me-centered that we call them narcissists. elas são tão umbigocêntricas, né? Tão centradas no mim, que a gente chama elas de narcisistas. When such people get into leadership position, they misguide a lot of people
and become me-centered as well. Quando tais pessoas chegam em posições de liderança, elas direcionam para o erro, né? Direcionam o mal. Outras pessoas que também vão se tornando mais e mais egoístas. So although there is a large number of people who want to be good, who want to love, who want to be happy, who want to have expanded consciousness, there is also a large number of people who want to be misguided or easily misguided by such evil leaders. Então, ao mesmo tempo que tem gente que quer ser boa com as pessoas, que quer evoluir, expandir a consciência, também tem um número grande de pessoas que quer se juntar a esse movimento mais egocêntrico mesmo. So what we see in the world, the chaos that we see today, is that old-fashioned, religious idea of battle between good and evil, except we are expressing it in a more scientific language. O que nós vemos hoje é aquela batalha entre o bem e o mal que os antigos falavam, né? Só que a gente está expressando isso com uma linguagem mais científica, digamos assim. We are evolving, no doubt, but we are evolving very slowly. It will take us thousands of years in order to really get good on the upper side than evil. A gente está evoluindo sim, mas muito lentamente e talvez leve milhares de anos para a gente chegar nesse avanço aí que a gente gostaria de ver. Unless we can also produce leaders, just like there are evil leaders, we can similarly produce good leaders. The spiritual leaders that I was talking about earlier, seeing whom you get full of respect. A não ser que a gente consiga produzir líderes, né? Como eu dizia antes, né? Que quando você encontra uma pessoa assim com essa liderança espiritual, você sente respeito por ela, né? Então, da mesma forma como existem pessoas que podem guiar os outros para o mal, também a gente pode, né, pegar em líderes pessoas para o bem. In India, these people are called avatara. Índia, as pessoas chamadas de avatar. It's sort of like Jesus was called Son of God. It's sort of like Son of God. Como Jesus também foi chamado, né? Filho de Deus, Sim. enfim, né? Who is a son? A son acquires some characteristics from his father. E quando a gente chama alguém de filho, né, de Deus, é porque ele traz características do pai. So the avatars, they acquire some of the characteristics that make one God, namely those archetypes. They embody the archetypes. E os avatares são pessoas que incorporam esses atributos divinos, que são os arquétipos. In the olden days, people lived in small areas, and therefore only one or two avatars were necessary to make changes. Antigamente as pessoas viviam, né, em comunidades pequenas, então um ou dois avatares bastavam para fazer mudanças maiores. Now, because of technology, the world has become very, very connected. We have a huge 8 billion population, and all of them are potentially connected to internet. E hoje a gente tem uma população enorme de 8 bilhões e todos estão potencialmente conectados pela internet. Sim. So we need many, many avatars to make changes. Então a gente precisa de muitos avatares para fazer mudanças. So I haven't stopped with quantum activism. Subsequently, Valentina Onisar, my collaborator, and I have started a school where our motto is to produce avatars. E então eu, dentro do ativismo quântico, junto com a minha colaboradora Valentina Onissor, nós produzimos uma escola, né, um mestrado e doutorado para justamente produzir pessoas que tenham essa influência, né, que eu chamo de avatares. We are practical people, so we also give them masters and PhDs so that they can make a living. But really, the idea of the school is to transform people.
in the quantum É, way. e a gente é prático, né? Então a gente dá um título, né, de mestrado e doutorado para que as pessoas possam ter um ganho melhor, enfim. Mas idealmente é uma escola de transformação pessoal, Sim. da Professor maneira Amit, quântica, que eu esqueci. Hum? professor Amit, muito obrigada pela sua contribuição, não só nessa entrevista, mas por toda a sua vida nesse planeta. Com certeza, o senhor é uma inspiração, seja fazendo mestrado, doutorado ou não. Ouvir suas palavras, se conectar com todos os seus livros, com todo esse legado que o senhor tem deixado de amor, né? De conexão com todo. Com certeza está contagiando muitas pessoas e essa entrevista vai ser uma ferramenta para que seu conhecimento chegue a mais e mais pessoas. Eu só tenho a lhe agradecer pela sua vida e pelo seu empenho. Obrigada. I am very thankful for your life, not just for this interview, but for all the legacy, for all your books, for all your teachings, for this master's and PhD course, and everything that all your effort in this. And this interview will spread your knowledge to more and more people now. Thank you so much. Thank you. Thank you for this wonderful interview. Muito Oh, Thank you obrigada por very essa much. maravilhosa. by the way, my contact number is very easy. It's the website is amitgoswami.org. AMITGOSWAMI.org. Então, That's o if site you do write to the Amit. website, it will come back to you. Então, podem entrar em Fala. contato com a MIT pelo site, né, que aí depois você escreve nos comentários, né, Sim, amitgoswami, com w.org, just.org, right? Só org, não tem nenhum país não tem. depois, não tem. E aí vocês podem escrever por lá e ele responde por lá. Ok. Professor Amit, muito obrigada. Namastê. Uma ótima recuperação e gratidão. Então, thank you so much, Amit, and wish you a great recovery. But you are so much better. You're very well. Ele está It muito has been bem a já. pleasure to be with you. Thank you. Bye, Foi um bye. prazer estar com vocês. Obrigada. Namaste. Namastê. Namastê, Amit.